Fala galerinha! Professor Daniel Sena começando mais uma aula de Direito Constitucional. Nessa aula nós vamos estudar um tema muito importante e que costuma ser bem tratado nas provas, que é o Poder Executivo. Devido ao conteúdo que nós vamos abordar, nós precisaremos apenas de uma aula para trabalharmos esse tema. Será uma aula um pouco mais longa, porque é um tema que tem vários detalhes, eu não quero deixar nada de fora daquilo que você precisa para gabaritar esse tema no seu concurso. Por isso, fique ligado, nos dois primeiros blocos nós vamos abordar as regras atinentes ao Poder Executivo, mais especificamente o Poder Executivo da União, e ao final faremos uma bateria de questões, as últimas questões cobradas nas provas do Brasil. E aí você vai saber se você está preparado ou precisa estudar um pouco mais. Então será uma experiência incrível. Fica comigo que a gente está apenas começando. Vamos lá então? Poder Executivo, queridos. Primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, refletir, né? Quando a gente fala do Poder Executivo, a gente tem que tentar buscar no princípio da separação dos poderes qual que é o papel, né, do Poder Executivo. O Poder Executivo, basicamente, ele vai ter a função de administrar o Estado. Então, ele é responsável por executar as leis, por colocar em prática os programas e planejamentos de ordem pública, né, que a Constituição determina, que as leis determinam. O Poder Executivo é quem vai ficar encarregado disso no primeiro momento. Por isso que a função típica do Executivo é administrar o Estado. Tá? E para ele fazer isso, ele precisa de uma estrutura, que é o que a gente vai tentar entender agora. Mas antes de analisarmos especificamente as regras do Poder Executivo que estão na nossa Constituição, eu queria retomar dois princípios basilares do Poder Executivo para que você possa, né, se reencontrar com eles, porque eles serão muito importantes para facilitar a compreensão dos institutos que nós veremos a partir de agora. Quais são esses dois princípios? O princípio republicano e o presidencialismo. Vamos começar falando um pouco sobre o princípio republicano. Gente, o princípio republicano é a forma de governo adotada no Brasil. Então grava isso, tá? Forma de governo adotada no Brasil. E o que significa uma forma de governo? Ela vai revelar como que o governante adquire o seu poder e como ele vai exercer este poder. Por isso, para a gente entender o princípio republicano, nós sempre temos que revisitar as características desse princípio. E é isso que eu quero fazer com você agora. A primeira característica do princípio republicano vem da própria análise etimológica da palavra república, né, que vem do latim res publica, e que significa coisa pública. Um governante em uma república, ele tem que cuidar da coisa pública. Ele tem que preservar os interesses do povo. Tipo, as coisas não pertencem ao presidente. O presidente é apenas um mordomo. Então ele não pode fazer aquilo que der na telha. Ele não pode fazer aquilo que ele tiver vontade. Ele só pode fazer aquilo que a lei manda ou que a lei permitir que ele faça. Pois o compromisso dele é de ordem pública. Tá? Essa é a primeira característica essencial desse princípio. A segunda característica é a eleitividade. O governante, como é que ele adquire o poder? Através das eleições. Então não é um poder, como ocorre na monarquia, por exemplo, que vai passando de pai para filho, né, hereditário. Não, que o cara vai ser eleito. E ele vai ser eleito não para ficar para sempre no poder. O poder do governante em uma república é temporário, então ele vai ser também atingido pela característica da temporariedade. Tá? No Brasil, o chefe do executivo, de qualquer uma das esferas, né, vai ficar no poder por apenas 4 anos, sendo permitida uma reeleição. Então ele poderia ficar 4 mais 4 anos, totalizando no máximo 8 anos consecutivos. Outra característica do princípio republicano, muito importante para aquilo que a gente vai ver aqui, é a responsabilidade. O governante, ele não está livre de ser responsabilizado caso ele faça alguma cagada. Então ele tem que prestar contas dos seus atos. O governante ele precisa prestar conta daquilo que ele faz. Tá? Ele não é livre para fazer tudo aquilo que ele quiser, da forma como ele quiser. Se ele fizer alguma cagada, ele será responsabilizado. E nessa aula você vai entender quais são as formas de responsabilização do presidente da República. E ainda, última característica que eu quero registrar com vocês,
o da igualdade formal. O governante, ele não pode tratar as pessoas com favoritismo. O governante tem que tratar todo mundo da mesma forma, igualdade formal, tá? É diferente daqueles que tentam proteger os seus amigos, né, dando tratamento diferenciado para aqueles que os apoiam. Um governante em uma república tem que tratar todo mundo, quem apoia e quem não apoia, da mesma forma. Tá? Esses princípios, eles norteiam todas as regras que nós vamos estudar sobre o Poder Executivo, principalmente as suas atribuições e as suas prerrogativas. Né? E é o nosso objetivo agora ao longo dessa aula é explorar um pouco mais disso. Tá? Além desse princípio, que é muito importante e norteador do Poder Executivo no Brasil, nós temos também o presidencialismo. O presidencialismo, meus queridos, é o sistema de governo. Sistema de governo. Então, enquanto a república é forma de governo, o presidencialismo é sistema de governo. Tá? E o que o sistema de governo revela? Ele vai revelar para a gente qual a relação existente entre o executivo e o poder legislativo. Trata-se de uma relação de dependência ou uma relação de independência? A pergunta que se responde é essa aqui. No caso do presidencialismo, a relação é de independência. O chefe do executivo, ele não depende do apoio ou da escolha, ou da confiança do legislativo, como ocorre, por exemplo, no sistema parlamentarista. Tá? Isso aqui em tese, tá, gente? Porque no caso do Brasil, como nós vivemos um sistema de presidencialismo de coalizão, o presidente, para ter uma governabilidade mínima, ele precisa, sim, estar muito bem alinhavado ali com os órgãos do Legislativo Federal, né, que seria a Câmara e o Senado. Mas, pensando aqui numa questão de prova, pensando na tese, né, a escolha do presidente é feita direta pelo povo, ou seja, independe do parlamento apoiar ou não apoiar. O povo é quem vai escolher quem vai ser o presidente. E por conta dessa independência que o presidente tem em relação ao parlamento, a Constituição acabou dotando o presidente de várias atribuições, que podem ser divididas em 3 categorias de atribuições. O presidente exercerá ao mesmo tempo a função de chefe de Estado, de chefe de governo e de chefe da administração pública. Dizer que o presidente é chefe de Estado significa dizer que o presidente da República exerce atribuições nas relações externas do país. Então, quando o Brasil se relaciona com outro país, o presidente o faz na função de chefe de Estado. Então, quando a gente olha lá no artigo 84, a atribuição de celebrar tratados internacionais, eu já vou raciocinar. Opa, se está relacionando o Brasil com outro país, função de chefe de Estado. A segunda atribuição é a função de chefe de governo. O presidente da República ele tem atribuições internas de governabilidade do país. E ele faz isso através de inúmeras atribuições, como, por exemplo, a decretação de uma intervenção federal. Uma função de chefe de governo. Ele está governando o nosso país. Tá? Terceira atribuição, função de chefia da administração pública. Atenção aqui, tá? Não é qualquer atribuição pública não, gente. Não é qualquer administração pública, mas a administração pública federal. Então, o presidente da República ele será o chefe da administração pública federal. Por isso que se você estuda para um concurso, por exemplo, da Polícia Federal, quem vai ser o seu chefe máximo é o presidente da República. Tá? Quando a gente olha para o artigo 84, que traz o rol de atribuições, a gente vai ver atribuições lá do presidente, como, por exemplo, organizar a administração pública, né, extinguir ali cargos vagos e coisas desse tipo. Nós vamos ter ali várias atribuições que são interessantes e que são classificadas como chefia de administração pública. Um ponto interessante é que algumas bancas não adotam esse sistema tripartido de atribuições do presidente. Eles se resumem a 2 atribuições, chefia de Estado e chefia de governo. Não está errado, tá? Caso isso ocorra na tua prova, você vai pegar a chefia da administração pública e classificá-la como chefia de governo. Por quê? Porque ambas têm esse caráter interno, para você não ter erro e não ter nenhum problema na hora da sua prova. Beleza? Queridos,
Diante desses dois princípios, agora eu tenho condições melhores de enfrentar as regras que são específicas do Poder Executivo. E o nosso foco nessa aula vai ser principalmente o Poder Executivo da União. Tá? Por quê? Porque é o que a Constituição acabou trazendo ali entre os artigos 76 e artigo 91. E são esses artigos que nós vamos explorar ao longo dessa aula. Quem que representa o Poder Executivo da União? Gente, artigo 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República. Então está aqui a consagração do presidencialismo, né, como sistema de governo, auxiliados pelos ministros de Estado. Cuidado, quem prove, já vi questão falando assim, o presidente é auxiliado pelo vice-presidente. E que é uma coisa assim que facilmente as pessoas erram. Não é o que a Constituição falou. Tá? O Poder Executivo é exercido pelo presidente, auxiliado pelos ministros de Estado. Esses ministros de Estado são aquela galera que fica nos ministérios. Eles auxiliam o presidente no exercício das suas atribuições. Tá? Então, o ministro do Turismo, o ministro da Fazenda, o ministro da Justiça, toda aquela galera lá. Beleza? Pronto. Aqui nós temos então a consagração de quem que é o Poder Executivo da União. Agora, como que se faz para ser presidente da República no Brasil? Existem requisitos que são gerais, que são aplicáveis para qualquer mandato eletivo, mas alguns requisitos são específicos para quem vai concorrer ao cargo de presidente. Vamos ver quais são? Primeiro, nós temos que focar nas condições de elegibilidade. Esses requisitos ou condições de elegibilidade estão lá no artigo 14, parágrafo 3º. E ele diz assim, são condições de elegibilidade. Na forma da lei, 1. A nacionalidade brasileira. Então, para ser presidente da República, você tem que ser brasileiro. Mas não é qualquer brasileiro não, tá, gente? Aqui a gente acrescenta um requisito que não está no artigo 14, mas está no artigo 12. Parágrafo 3º. Para ser presidente da República, é importante que a nacionalidade seja nata. Então, o presidente tem que ser um brasileiro nato. Trata-se de cargo privativo de brasileiro nato. Tá bom? É o que diz o artigo 12, parágrafo 3º. Por isso que ele se complementa aqui nesse requisito da nacionalidade brasileira. Depois, pleno exercício dos direitos políticos. Então, o presidente ele não pode ter nenhuma restrição, nenhuma limitação nos seus direitos políticos. Além disso, ele tem que ter alistamento eleitoral, ou seja, ele tem que estar com o seu título de eleitor redondinho. Domicílio eleitoral na circunscrição. Gente, no caso do presidente, qualquer lugar do Brasil, porque ele vai governar o país inteiro. Então, a circunscrição da sua governação, da sua governabilidade, será todo o país. Tá? Depois temos a filiação partidária. Então, o presidente precisa estar afiliado a um partido político. O Brasil não admite a candidatura avulsa, tá? Cuidado com isso aqui. E idade mínima. Gente, são vários critérios de idade, mas para o presidente, a idade é específica. O presidente precisa ter 35 anos, tá? Tá aqui, para presidente e para vice-presidente. O senador também entra aqui nessa conta. Mas como a nossa aula é sobre presidente, então fixemos esta regra. Duas regrinhas específicas para ser presidente que estão aqui. Tem que ser brasileiro nato e tem que ter 35 anos de idade. 35 anos é a idade onde o candidato ao mandato eletivo ele vai ter a plenitude do exercício, né, dessa função. Ele pode exercer qualquer mandato eletivo. Tá? Beleza, já vimos então quais são os requisitos para ser presidente. Vamos agora entender como é que funciona o processo eleitoral para presidente no nosso país. O artigo 77 vai trazer várias regras, todas elas já cobradas em prova, e geralmente quando cobrem em prova, eles gostam de cobrar a literalidade da Constituição. Então, sugiro que você fique muito atento aos dispositivos desse artigo aqui, tá bom? O artigo 77 diz assim, a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Queridos, aqui nós temos várias informações importantes. Primeiro, presidente é eleito junto com o vice-presidente, por isso que a eleição é simultânea. Tá? Ela ocorre em primeiro turno no primeiro domingo de outubro.
Então a Constituição fez questão de fixar este momento, não importa o dia, importa que seja o primeiro domingo de outubro, não importa a data, né? O que importa é que seja primeiro domingo de outubro. Tá? Primeiro turno, então, primeiro domingo de outubro. E o segundo turno, cuidado, gente. Segundo turno não é no segundo domingo, não. O segundo turno é no último domingo de outubro. Então, primeiro turno, primeiro domingo, segundo turno, último domingo de outubro. Mas o segundo turno ocorrerá apenas se for necessário, como nós veremos daqui a pouco ali. Um detalhe interessante do texto do artigo 77, caput, é que ele fala que as eleições ocorrem no ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. E muitas pessoas têm, de forma equivocada, a ideia de que o presidente ele termina o mandato no dia 31 de dezembro, o que não é verdade. Tá? O término do mandato do presidente, gente, ocorre no dia 5 de janeiro, segundo a nova regra constitucional. Antes era dia 1º de janeiro, agora é dia 5. Por isso que a eleição ocorre no ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Se o término do mandato presidencial vigente é no dia 5 de janeiro, a eleição ano anterior. Então não é nenhuma pegadinha não, caso você ache que seja na sua prova. Tá? Já vi gente marcar errado quando leu isso aqui na prova. Agora, continuemos as regras do artigo 77. Parágrafo 1º. A eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Gente, a gente não escolhe o vice-presidente. O vice-presidente é um brinde, né? Aquele meio que promoção de 99. Né? Você vota em um e ganha 2. Tá? Então a eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Quem escolhe o vice é o próprio presidente. Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os em branco e os nulos. Gente, aqui nós temos duas coisas importantes que você precisa guardar. Primeiro, a gente aproveita a aula, né, para desfazer uma fake news que surge às vésperas de todas as eleições há muitos anos. Que é a ideia de que se todo mundo for lá e votar em branco, anula a eleição e aí tem que fazer uma nova eleição. Gente, não existe isso. Tá? Primeiro que é impossível todo mundo num país como o Brasil, que é tão plural, todo mundo votar em branco. Tá? Isso é impossível. E outro detalhe, gente, o voto em branco ele não é computado, ele não vale nada. Tá? A Constituição fala aqui, ó, não computados os votos em branco e os votos nulos. Entendeu? Quer dizer, então, quando eu voto em branco ou voto nulo, eu estou jogando meu voto fora, literalmente. Tá? Porque não vai valer nada. Então, obter a maioria absoluta dos votos não computados, os em branco e os nulos, é o que nós chamamos de votos válidos. São os votos válidos que vão determinar quem vai vencer a eleição. E veja que é preciso ter a maioria absoluta dos votos. Maioria absoluta dos votos, gente, é pegar todos os eleitores do Brasil e o primeiro número inteiro após a metade. Se ele fizer, ele ganha a eleição. Isso se ocorre no primeiro turno, a eleição acaba no primeiro turno. Agora, parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição, que é o que nós chamamos, gente, de segundo turno, em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Mais uma vez, só vale os votos válidos. Votos em branco e votos nulos não serão computados na eleição. Gente, uma coisa curiosa é que quando você compara o parágrafo 3º com o caput do artigo 77, pode gerar ali um certo desconforto. Porque o caput do 77 diz que o segundo turno deve ocorrer no último domingo de outubro, enquanto que o parágrafo 3º diz que ele deve ocorrer até 20 dias após a proclamação do resultado. E é possível que essa conta não bata na prática.
Mas é importante a gente entender que quando a Constituição foi elaborada, o voto, gente, era em cédula. Tipo como os incas faziam, os maias faziam. E depois de uns anos, o Brasil modernizou a eleição e se tornou referência mundial no voto eletrônico. Antigamente, a eleição ela demorava 1, 2 semanas para a gente ter um resultado oficial dela. Hoje, no Brasil, a eleição tem um resultado oficial no mesmo dia. Acabou. Então, pode não fazer tanto sentido para você que nasceu já na época do voto eletrônico, né? Esse até 20 dias aqui após a proclamação do resultado, quando comparado com o CAPT. Mas na prática, o que nós temos visto é primeiro turno, primeiro domingo, segundo turno, último domingo. Se cai o parágrafo terceiro na tua prova e pergunta certo ou errado, marque certo, porque é o texto puro da Constituição. Tá bom? Beleza? Então, segundo turno, vai os dois mais votados. Aí temos o parágrafo 4º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então, gente, caso antes de realizado o segundo turno, a eleição teve o primeiro turno, ninguém ganhou o primeiro turno, convocou o segundo turno. Então, antes de realizar o segundo turno, ocorre morte, desistência ou impedimento de candidato. Chama o próximo da fila. O próximo da fila é o próximo mais votado. Agora, se ao chamar o mais votado tiver empate, aplica-se o parágrafo 5º. Se na hipótese do parágrafo anterior remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Então, gente, vamos lá. Se ninguém ganhou o primeiro turno, eu tenho que convocar o segundo turno, eu vou chamar os dois mais votados. Se tem empate entre o primeiro e o segundo, chama os dois e morreu. Pronto, é isso aqui, são os dois. Agora, se tem empate entre o segundo e o terceiro, é que eu vou convocar o mais idoso dos dois. Tá? Se tiver empate do segundo com o terceiro, convoca-se o mais idoso. Então, o primeiro critério é sempre maior votação. Depois é que se tem empate, é que se convoca o mais idoso. Fechou? Pronto, essa é a regra do nosso processo eleitoral para a escolha do presidente da República. Agora, vamos falar sobre o mandato presidencial, que inclusive foi uma das regrinhas alteradas em 2021. Artigo 82 diz que o mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. É muito provável que se você fez questões mais antigas, né, antes dessa emenda, a data que aparecia nas questões era dia 1º de janeiro e estava tudo ok. Mas em 2021, esta data foi mudada, passando para o 5 de janeiro. Gente, aqui temos uma situação bem curiosa. É que o artigo 4º da emenda 111, que foi a emenda que trouxe essa alteração, previu que na eleição de 2022, que foi a última eleição que o Brasil teve agora, tá, os eleitos tomassem posse em 1º de janeiro, como de fato aconteceu. 1º de janeiro de 2023, os eleitos em 2022 tomaram posse. Mas, Daniel, se a Constituição desde 2021 já tinha passado a data para o dia 5 de janeiro, por que que na eleição de 2023 eles tomaram posse no dia 1º de janeiro? Para fazer uma regra de transição e não violar a segurança jurídica, né, de quem estava no poder. Então, pela primeira vez na história deste país, nós teremos presidentes, o presidente da República, e também vai se aplicar aos governadores, que vão ficar mais de 4 anos no poder, porque eles tomam posse no dia 1º de janeiro de 2023 e o mandato durará até a posse dos seus sucessores, que será no dia 5 e 6 de janeiro. 5 para presidente, 6 para governador. Ou seja, quem tomou posse no dia 1º de janeiro de 2023 vai ficar no poder até o dia 5 e 6 de janeiro de 2027, respectivamente. Por isso que eu falo, primeira vez em que nós teremos um mandato de mais de 4 anos por conta desses 4 dias a mais ou 5 dias a mais aí. Beleza? Gente, o que tem caído nas provas é a regra do artigo 82 já, tá? Mesmo sem ela estar sendo plenamente aplicável. E o parágrafo 5º da emenda, ele meio que tira qualquer dúvida, né? Sana qualquer dúvida sobre a aplicabilidade do Instituto, dizendo
que as alterações efetuadas nos artigos 28 e 82 da Constituição Federal, constantes do artigo 1º desta emenda, relativas à data da posse dos governadores e vice-governadores, do presidente e vice-presidente, serão aplicados somente a partir das eleições de 2026. Então, é a mesma coisa. Ele já falou no artigo 4º, mas para tirar qualquer dúvida, ele repete a regra no artigo 5º da emenda 111. Posse presidencial, gente. A posse presidencial ocorre no Congresso Nacional, nos termos do artigo 78. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, integridade e independência do Brasil. Então esse é um voto, o compromisso que o presidente assume. Agora, atenção para este parágrafo único, que traz prazo para o presidente tomar posse, meus queridos. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. O presidente, portanto, e o vice possuem 10 dias para tomar posse. Gente, vamos lá. Vamos imaginar que o presidente tome posse dentro do prazo de 10 dias e o vice não toma. Beleza? O que acontece com o cargo do vice? Declarado vago. O presidente, portanto, segue até o final do seu mandato sem vice. Olha que curioso. Tá? Tem como você convocar outro vice, não. Ele segue sem vice. E se o vice tomar posse dentro do prazo de 10 dias e o presidente não? Aí, o cargo de presidente é declarado vago, o vice-presidente assume o cargo de presidente e segue até o fim do mandato sem o vice. Beleza? Essas são as possibilidades a partir da interpretação do artigo 78 da Constituição Federal. Outra regrinha interessante é a vedação que a Constituição traz, ou a condição que a Constituição traz para o presidente se ausentar do país. Ele diz no artigo 83 que o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Gente, se o presidente vai sair do país por menos de 15 dias, não precisa de licença do Congresso Nacional. Se o presidente for ficar por mais de 15 dias, aí ele precisa de licença do Congresso Nacional. Se ele não pedir essa licença, ele perde o cargo. Então, cuidado para não confundir esse prazo da ausência com o prazo para tomar posse, que é de 10 dias. Lá no prazo de tomar posse, se ele não tomar posse 10 dias, o cargo fica vago. Aqui, ele perde o cargo, porque ele já é presidente. Então, cuidado com isso aí. Essa ADI aqui é interessante, gente. A ADI 5373. Teve um estado brasileiro que tentou aplicar uma regra semelhante lá para os seus governadores. E aí o STF olhou e falou assim, peraí, está exagerando. A exigência de prévia autorização da Assembleia Legislativa para o governador e o vice do Estado ausentarem-se em qualquer tempo do território nacional mostra-se incompatível com os postulados da simetria e da separação dos poderes. Ou seja, a Constituição Estadual estava exigindo que o presidente simplesmente, ou que o governador, o vice-governador, ao se ausentar do país a qualquer tempo, não tinha prazo não, qualquer tempo, tinha que ter autorização da Assembleia Legislativa. O STF olhou e falou assim, não, peraí, se quer colocar essa regra aí, pode, mas tem que seguir o postulado da simetria e separação dos poderes. Simetria como que é o presidente? Aplica-se então para o governador. Então seria razoável, por exemplo, colocar um prazo de 15 dias, como está previsto na Constituição. Então foi essa a ponderação que o STF fez nessa ADI. Agora, gente, o presidente ele não governa sozinho. Ele tem uma estrutura de órgãos auxiliares que vão ajudá-lo na governança do Poder Executivo. Tá? Basicamente são 3 estruturas formadas pelos ministros de Estado, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Os ministros de Estado são os braços direitos do presidente da República. Tá? Então é aquela galera que fica ali na esplanada dos ministérios e cada ministério vai ter um ministro, cada ministério tem um ministro de Estado. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional são órgãos de consulta do presidente da República. Ele monta essa estrutura para ajudá-lo a tomar decisões mais sensíveis em algumas circunstâncias.
Geralmente, quando cai em prova questões sobre ministro de Estado, Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, cai o que está previsto na Constituição Federal. Então, fica ligado no texto que nós vamos ver agora. Primeiro, ministro de Estado. O artigo 87 diz que os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício de direitos políticos. Pasmem, gente. Para ser ministro de Estado, basta ser brasileiro, ter mais de 21 anos e estar no exercício de direitos políticos. Eu tenho certeza que alguns de vocês achavam que para ser ministro de Estado tinha que ter mais de 35 anos. É ou não é? Pois é. A gente vê tanto ministro velhão lá que a gente acha que o cara tem que ter mais de 35, mas não é o que a Constituição exige. E um detalhe interessante. Veja que a Constituição exige que o cara seja brasileiro, mas não falou que tipo de brasileiro, então é qualquer brasileiro. Com exceção do ministro de Estado da Defesa, que por força do artigo 12, parágrafo 3º, tem que ser brasileiro nato. Mas o ministro de Estado da Defesa é o único ministro de Estado que precisa ser brasileiro nato. Tá bom? Então cuidado com isso aqui, que isso aqui é interessante para a prova. Agora, quais as atribuições dos ministros de Estado? Gente, aqui nós temos um rol exemplificativo, que diz o seguinte, ó. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas na Constituição e na lei, por isso que o rol é exemplificativo. Inciso 1. Exercer orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. 2. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. 3. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. E, inciso 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgados ou delegados pelo Presidente da República. Então, basicamente, o ministro ele é um complemento das atividades, né? Ele vai exercer algumas competências que vão ser complementares às atividades do Presidente da República. Tá bom? Artigo 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Então, depende de lei a sua organização. Aqui, só abrindo um parênteses, né? Eu sempre trago o artigo 88 como exemplo de norma de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo. Exatamente por quê? Ela é de eficácia limitada porque ela depende de lei, e ela é de princípio institutivo porque ela vai instituir, organizar, né? Ela vai estruturar uma parte do governo. Um ótimo exemplo. O próximo órgão auxiliar, Conselho da República. Gente, duas coisas que você tem que ficar ligado para a prova: composição e competência. Primeiro, composição, artigo 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participa. Atenção, hein? O Vice-Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal e o Ministro da Justiça. Estes são os membros do Conselho da República. E aí o inciso 7 traz os 6 cidadãos brasileiros natos, os famosos, né? Com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 pela Câmara, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Coisa que você tem que ter cuidado, gente. Por conta desses 6 cidadãos brasileiros natos, muitas pessoas guardam erroneamente que o Conselho da República é formado apenas por brasileiro nato. Gente, mentira. Tá? Por exemplo, o líder da maioria e da minoria da Câmara, o líder da maioria e minoria do Senado não são brasileiros natos. O ministro da Justiça não é brasileiro nato. Então, cuidado com isso. Existem brasileiros natos no Conselho da República, mas nem todos são. Tá? Mas essas 6 cadeiras que aparecem no inciso 7, essas são exclusivas de brasileiros natos. E o que o Conselho da República faz? Artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Então percebo que são situações mais sensíveis do Estado brasileiro e que precisa de um conselho de uma galera mais experiente, com uma visão mais ampla do país. 2. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. E aí vem, parágrafo 1º, o Presidente da República pode convocar ministros de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta a questão relacionada com o respectivo ministério. E o parágrafo 2º, a lei regulará a organização e funcionamento do Conselho da República. Então, depende de lei.
E o Conselho de Defesa Nacional, que vai ter uma atribuição muito semelhante, mas com competências diferentes. Então tem que estar ligado aqui, porque apesar de serem instituições semelhantes, o fato de haverem competências e composição diferentes se torna uma boa pegadinha de prova. O artigo 91 diz assim: o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados à soberania nacional e à defesa do Estado democrático. E dele participam como membros natos o vice-presidente da República, que está lá no Conselho da República também, presidente da Câmara do Senado, que também está lá, ministro da Justiça, que está lá. Aí, gente, olha a galera nova aqui. Ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica. Perceba que a composição não é idêntica. Tem membros que estão nos dois, mas tem membros que são bem peculiares. Competência do Conselho de Defesa Nacional. Também uma lista maior. Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração da paz nos termos dessa Constituição. 2. Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. 3. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Inciso 4. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Gente, cuidado porque essa lista é uma lista maior, tem detalhes aqui que não aparecem lá no Conselho da República. Tá? E aí ele fecha o artigo 91, parágrafo 2º, dizendo também trazendo uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo, né, que a lei regulará a organização e funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Beleza? Acho que por hora, esse primeiro bloco a gente fica por aqui. No próximo bloco a gente vai enfrentar os 3 principais temas cobrados nos concursos sobre o Poder Executivo, que são as ausências do presidente, atribuições e responsabilidade do presidente. Espero todos vocês comigo.